Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai ajudar você a refletir um pouco mais sobre negociação, mediação. Como isso pode ajudar no desenvolvimento dos negócios e como isso pode, inclusive, ser uma carreira. Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos o juiz do trabalho, Rogério Neiva, mestre em psicologia, pesquisador em comportamento de escolhas e negociações de conflitos e autor também do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista, que é este livro que eu tenho aqui em mãos, assinado pelo Rogério Neiva Pinheiro. Rogério, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Eu que agradeço, Milton, a você e aos ouvintes da CBN. Digo que é uma grande satisfação estar participando do mundo corporativo. Sou um ouvinte do mundo corporativo que procura levar temas muitas vezes áridos e até pesados, envolvendo aspectos técnicos, de uma forma tranquila e agradável de ser compreendido. E é isso que a gente com certeza vai fazer hoje, falando sobre negociação. O que significa isso? Quando nós estamos tratando aqui da negociação, você tem esse livro voltado para a negociação trabalhista, você é da área trabalhista. O que significa isso? Bem, negociação corresponde a uma série de comportamentos que são desenvolvidos numa relação entre duas pessoas, né? Ou seja, é algo bilateral que tem dois lados envolvidos, voltados à busca de uma solução de consenso. Então, quando estamos no conflito, especificamente num conflito trabalhista, teoricamente esse conflito pode ser resolvido por meio de uma decisão imposta por um terceiro, que é o que o judiciário faz, ao impor uma solução, é aquilo que tecnicamente nós chamamos de solução heterocompositiva, ou esse conflito pode ser resolvido por uma solução de consenso, que chamamos tecnicamente de uma solução autocompositiva. Para se chegar a essa solução de consenso, é preciso que se percorra um caminho que corresponde a esse processo em sentido amplo que nós chamamos de negociação, que envolve uma série de comportamentos comunicacionais voltados exatamente a essas interlocuções e tratativas Uhum. para que se chegue nesse consenso. Eu falei até no início aqui, negociação, mediação, tecnicamente é a mesma coisa ou existem características diferentes? Não, na verdade, assim, sim e não. Negociação é todo o caminho que se percorre para se chegar ao consenso, né? E que terá como resultado final, caso exitoso, um comportamento de escolha de dois lados no sentido de aceitar aquela solução de consenso. Quando nós temos a presença de um terceiro, então a negociação em sentido amplo é isso. Se nós tivermos a presença de um terceiro, aí nós teremos uma mediação. Então, a mediação é quando um terceiro entra na jogada, ou seja, em que as partes não estão conversando apenas entre elas, para facilitar esse diálogo entre as duas pessoas, de modo a chegar numa solução do consenso. Então, a gente costuma dizer que a mediação é uma negociação qualificada, com a presença desse terceiro, que é o que o judiciário faz, que o juiz do trabalho faz, por exemplo, quando tem uma audiência de conciliação, ou que ocorre, por exemplo, num centro de conciliação, na Justiça do Trabalho ou nos outros ramos do judiciário, em que alguém designado pelo juiz, o conciliador ou o mediador, vai colaborar com as partes para chegar nessa solução de consenso, que não necessariamente, né, isso é importante, precisa passar por aí. Ou seja, as partes podem, e eu acho que esse é um dos pulos do gato, inclusive da reforma trabalhista, as pessoas podem, trabalhadores e empregadores, podem conversar independente dessa ajuda do judiciário para chegar num consenso. É. Quem que faz essa negociação? Quem que é responsável? Existe uma figura específica? Na verdade, essa é uma figura que está começando a surgir, algumas empresas estão começando a se dar conta da importância da solução de consenso, e um dado importante para chamar a atenção do nosso ouvinte, Milton, é o seguinte: se nós formos pensar, só nos últimos 3 anos, de 2015 até 2007, foram ajuizados, no ano de 2015 foram ajuizadas 2.659.000 ações na Justiça do Trabalho, no ano de 2016, 2.756.000 ações, novas ações na Justiça do Trabalho, e em 2017 foram 2.648.000 ações na Justiça do Trabalho. Ou seja, é um número que não é pequeno, é um número impactante. E por outro lado, um outro dado que eu chamo a atenção do nosso ouvinte, se nós formos pensar em termos do dinheiro que as empresas gastaram pagando dívidas na Justiça do Trabalho, né, ou seja, dívidas reconhecidas, seja por decisões ou por acordos na Justiça do Trabalho, em 2014 foram 16 bilhões 345 milhões que as empresas colocaram na Justiça do Trabalho para quitar as dívidas, sendo que 6,2 bilhões foram de acordos. No ano de 2015, 18 bilhões e 600 milhões, 7,16 bi de acordo. Em 2016, 24 bilhões as empresas pagaram na Justiça do Trabalho, sendo que 9 bilhões
foram em função de acordos. O que isso mostra? Isso mostra o seguinte: a média nesses anos foi do volume que as empresas colocaram de dinheiro na Justiça do Trabalho para quitar essas dívidas trabalhistas, apenas em torno de 37, 38% corresponderam a acordos. Ou seja, em torno de 60% foram em função de condenações. O que isso mostra? Isso mostra que há um espaço para que as empresas possam privilegiar mais essa solução de consenso, que inclusive o fato de não privilegiarem as soluções de consenso tem outros impactos que eu pretendo tratar aqui mais à frente, muito mais, eu diria até graves, impactantes, que muitas empresas e muitos executivos e pequenos e médios empresários não têm consciência. Ou seja, as empresas perdem muito, não só perde a sociedade, porque mantém o sistema de justiça, e o trabalhador, porque tem que aguardar a decisão, mas as empresas também perdem muito em não utilizar dessa via da solução de consenso, e o que esse dado mostra é que tem espaço para isso. Então, em função disso, algumas empresas, percebendo a importância disso, estão começando a investir nessa figura do negociador, que nada mais é do que alguém que vai representar a empresa na mesa de negociação com o trabalhador, seja dentro ou fora do judiciário, e eu digo isso fora até porque a reforma trabalhista trouxe uma nova possibilidade que não havia até então, que pretendo tratar depois, mas algumas empresas percebendo o quão importante e eficiente, inclusive do ponto de vista econômico, a solução do consenso, estão investindo nessa figura do negociador, preparando pessoas tecnicamente que vão representá-las para que se busque uma solução de consenso. E é importante chamar a atenção do ouvinte, Milton, para o fato de que negociação, hoje, é uma área que ela tem a sua dimensão técnica e eu diria até científica. Ou seja, nós temos hoje protocolos, técnicas, estratégias de negociação que precisam ser estudadas, ou seja, a pessoa precisa investir nisso intelectualmente para saber conduzir isso de maneira adequada. E algumas empresas estão seguindo esse caminho. Ah, mas deixa eu entender ainda, então, quem é que pode ser esse negociador? Qualquer pessoa pode ser escolhida para tal? Teoricamente, sim. Inclusive, a reforma trabalhista, até antes da reforma trabalhista, este negociador, que do ponto de vista formal seria aquilo que a lei chama de preposto da empresa, até a reforma trabalhista, essa pessoa necessariamente teria que ser empregado da empresa. Com a reforma trabalhista, a lei foi modificada para permitir que a empresa contrate alguém de fora dos seus quadros para representá-la numa negociação, seja uma audiência de conciliação, como eu disse, dentro ou fora do judiciário. Então, aí é uma questão estratégica da empresa, ela pode contratar alguém de fora e algumas pessoas estão se preparando para atuarem como negociadores profissionais, mas outras empresas preferem optar por formar seus próprios quadros para desempenhar esse papel. Qual é a característica que se espera desse negociador? Até para levar em consideração, por exemplo, muitas daquelas pessoas que estão nos assistindo, dentro das suas próprias empresas, tentarem pensar quem poderia ser o negociador para nós ou o nosso representante? Ou até, porque você acabou de nos dizer o seguinte, que existem pessoas se desenvolvendo profissionalmente para esta área. Que características tem que ter esse negociador? Olha, o primeiro ponto importante, né, assim, nessa nossa cultura de não valorização, como em outros países, né, da solução de consenso, da negociação, muita gente acha que, assim, essa questão da negociação eu já nasci sabendo, eu faço isso intuitivamente, empiricamente. Então, há um certo senso comum, em função dessa desvalorização, de que não seria preciso a pessoa investir intelectualmente, se preparar, se treinar, se capacitar para isso. E isso é um grande equívoco. Como eu disse, a negociação hoje ela tem a sua dimensão técnica que envolve a sistematização de uma série de técnicas, estratégias e protocolos que precisam ser observados. Então, assim, independente do perfil, é importante as pessoas terem consciência de que é possível você se preparar e treinar para isso, se formar para isso, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos uma certa carência de formação nessa área, de produção de conhecimento nessa área. Eu, inclusive, agora estou numa parceria com a Fundação Dom Cabral, que está oferecendo um curso de formação de negociadores, é um curso em formato fechado, corporativo, mas já é um primeiro passo, para as empresas, e algumas empresas estão demandando esse tipo de curso para formar as pessoas para isso. Então, ou seja, o primeiro ponto importante é que é possível, mesmo que você ache que não tem esse dom iluminado da negociação, por um lado, que você se forme nisso, você adquira essa expertise. Por outro lado, o fato de você se considerar um iluminado, dotado do dom da negociação, não quer dizer que você vai desenvolver uma boa negociação
principalmente do ponto de vista dos conflitos trabalhistas, porque é necessário o domínio de uma série de conteúdos técnicos para que isso seja bem desenvolvido. Agora, obviamente que alguns perfis contribuem para isso, né? O primeiro deles corresponde exatamente às capacidades comunicacionais, né? E isso envolve uma via de mão dupla, né? A primeira característica, e nós treinamos isso, né, Uhum. nessas formações, nesses treinamentos, a primeira característica de um bom negociador é saber ouvir. Né? E saber ouvir, existe uma técnica de negociação que nós chamamos de escuta ativa, que se Uhum. contrapõe à escuta passiva, que tem o sentido, por um lado, de se permitir com que a pessoa saiba ouvir e saiba sinalizar que está ouvindo, né? Uhum. Ou seja, quando ela o faz, ela está oferecendo ao seu interlocutor algo que é muito valioso hoje, que é a atenção. E com isso, então, ela pode contribuir com o diálogo e, ao mesmo tempo, obter informações relevantíssimas para a condução do processo de negociação. Porque é a partir dessas informações que vai coletando, inclusive nesta mesa de negociação, é que se poderá chegar a um ponto em comum. Porque quando se fala em negociação, a busca é por um ponto em comum. Exatamente. Agora, e aí Hum. tem um aspecto, né, técnico importantíssimo, né, que Uhum. passa por aí, que é o seguinte: teoricamente, existem dois modelos de negociação, né, dois modelos puros, que seria o chamado modelo competitivo e o modelo cooperativo. No modelo competitivo, que também, né, alguns autores no tema vão chamar de barganha posicional, e essa expressão tem um sentido técnico, as partes se enxergam como oponentes em disputa, quer dizer, características do modelo competitivo. As partes se enxergam como oponentes de disputa, estão negociando, mas no fundo cada uma quer otimizar e maximizar a sua satisfação. Isso envolve uma lógica daquilo que se chama de bolo fixo ou jogo de soma zero, de modo que o meu mais um é o seu menos um. Quanto maior a minha fatia do bolo, menor a sua. E aí, a dinâmica é que eu estabeleço, de maneira planejada ou não, consciente ou não, um ponto inicial, um ponto meta, um ponto limite da minha negociação, você estabelece o seu e nós vamos ficar fazendo esse jogo de barganha para ver quem ganha mais. Uhum. Essa é a negociação competitiva, Competitiva, competitiva que vai buscar esse ponto em comum por um outro processo. E claro. na minha opinião, e de muitos estudiosos no tema, com um nível de eficiência limitado. Existe um outro modelo que é a negociação cooperativa. Na negociação cooperativa, primeiro, eu não vou te enxergar como um oponente em disputa comigo, pelo contrário. Eu vou enxergar aqui um problema em comum entre nós, e ao invés de me esforçar intelectualmente para maximizar a minha satisfação, eu vou buscar uma solução que maximize a minha satisfação e a sua satisfação. Esse é o jogo cooperativo, teoricamente o mais eficiente. Existem vários caminhos que podem ser seguidos. Aí você pode, né, o ouvinte está pensando, isso é uma utopia, isso na prática não é possível, né? Eu digo, não, isso é possível e na prática é viável e mais do que isso, é eficiente. É, é, existe um conceito, né, que é trabalhado, inclusive, num livro por 3 professores de Harvard, chamado o livro Getting Dispute Resolved. Inclusive, um dos autores é William Ury, que costuma vir aqui no Brasil, muito conhecido, uma das maiores referências na área de negociação, que diz o seguinte: qualquer conflito pode ser resolvido em 3 níveis: no nível da força, no nível dos direitos e no nível dos interesses. Isso tem uma escala de racionalidade. No nível da força, é aquela história, né? Eu tenho mais recursos de poder que você, eu vou impor a minha solução. No nível dos direitos, a gente vai discutir critérios para saber quem tem razão. No nível dos interesses, e aí a história é outra, né? E interesse é preciso o ouvinte entender que é um conceito técnico que se contrapõe ao conceito de posição. O que é posição? Posição é o que eu digo que eu quero. Interesse é o que está por trás da posição, é o que eu realmente quero. Nos manuais de negociação, geralmente tem um exemplo da laranja, dos irmãos que brigavam pela laranja. Uhum. 2 irmãos brigavam pela laranja, o que a mãe faz? Metade para um, metade para outro. Um espreme a laranja, bebe o caldo e joga o bagaço fora. O outro espreme a laranja, come o bagaço e joga o caldo fora. Qual era a Uhum. posição? Laranja. Qual era o Uhum. interesse de um? O caldo e do outro bagaço. Se tivesse ocorrido uma negociação baseada em interesses, teria sido possível otimizar a satisfação de ambos os lados. Então, assim, quando a gente parte para uma negociação cooperativa, o primeiro passo é tentar entender os interesses que estão por trás das posições e encontrar soluções que otimizem a satisfação de ambos os lados. E se Uhum. isso não for possível, e nem sempre isso é possível, nós descemos um nível e aí vamos discutir racionalmente um critério que possa atender dos dois lados. Por exemplo, vou dar um exemplo num caso de uma negociação trabalhista. O empregado entra com ação e reivindica e fala assim: olha, eu ganhava salário sem Uhum. registro, né, o chamado por fora, e fazia horas extras. Muito bem, então ele pede horas extras e as diferenças do salário sem registro. E a empresa nega os dois, nega as horas extras e nega o salário sem registro. Numa negociação cooperativa em que você está nesse segundo nível dos critérios,
o que que a gente poderia fazer? Por exemplo, fazer uma análise de risco. Eu, inclusive, desenvolvi uma técnica que está no meu livro chamada gestão de risco fragmentada. Então, nós vamos separar esse objeto da negociação em duas partes: a hora extra e o salário por fora. Quais são as condições de que o empregado prove o que ele está alegando quanto às horas extras e quanto ao salário por fora? Então, a gente poderia, por exemplo, pactuar, considerar o seguinte: olha, vamos considerar que você não vai provar o salário por fora e vai provar as horas extras. E aí a gente constrói um acordo baseado em critérios. Ou seja, discutimos isso racionalmente, de forma transparente, sem assimetria de informações, de maneira cooperativa, e não ficamos naquela barganha posicional, do tipo, eu quero 10, eu pago 5, e aí Uhum. vamos ficar fazendo aquele jogo de barganha. Esse é um exemplo de negociação cooperativa. A reforma trabalhista, agora, ela inspira a negociação cooperativa? Ela inspira a negociação por interesses? Olha, Milton, eu diria o seguinte, e como tudo, de nada adianta as boas intenções do legislador se a sociedade não passar por uma mudança de cultura, né? E no nosso caso aqui estamos falando da identificação e da valorização da solução de consenso como uma saída, inclusive, eficiente, né? E tem alguns dados que depois eu quero chamar a atenção do ouvinte para que ele perceba o quão eficiente seria essa saída, financeiramente e economicamente falando. Mas muito bem, então, assim, a reforma trabalhista criou outras possibilidades para a busca de uma solução de consenso, que, se as empresas principalmente não abraçarem, de nada terá resultado. Por exemplo, foi criado um mecanismo, né, chamado jurisdição voluntária, que permite que as empresas, empregadores e trabalhadores, as empresas e seus ex-empregados, né, após a extinção do contrato de trabalho, façam acordos fora do poder judiciário, sem a necessidade que o empregado entre com a ação, e depois levem ao Poder Judiciário para homologar esse acordo. Antes, isso não era possível. Antes, Uhum. o acordo só era possível se o empregado entrasse com a ação. Então, agora, você pode negociar um acordo fora do Judiciário e levar só para o juiz homologar, o que significa, do ponto de vista da empresa, que ela vai ter a segurança de que aquele acordo não será rediscutido. Tem um outro mecanismo que a reforma trabalhista criou também, que é o chamado termo de quitação anual, que a cada ano, e aí eu não estou falando de algo, como no primeiro caso, que ocorre após a extinção do Aham. contrato, em que a empresa e o empregado podem ir até um sindicato e firmar um acordo para quitar os possíveis débitos daquele ano anterior. Então, são possibilidades que se abrem, que o legislador criou para as empresas. Agora, se as empresas não passarem por essa mudança de cultura, valorizando a negociação como uma forma de solução de seus problemas, de nada adianta esses mecanismos. Você chamou a atenção agora há pouco sobre dados que você tem e que mostram as vantagens financeiras de uma negociação. Pois é, Milton, isso é algo assim que me impressiona ao ver, né, e conversando com, né, com alguns empresários e executivos de algumas grandes empresas, inclusive, o quanto muitos não se dão conta disso, né? Eu destacaria dois aspectos. O primeiro deles é o seguinte: quando uma empresa, e principalmente uma grande empresa, ela responde uma ação trabalhista e ela sofre uma primeira condenação, ela, na verdade, duas coisas do ponto de vista econômico acontecem. Por um lado, para que ela recorra, ela precisa depositar um valor, que corresponde ao que nós chamamos tecnicamente de depósito recursal, né? Esse valor é um valor até um determinado limite, considerando o valor da condenação, e esse valor fica numa conta judicial. Esse valor sai do caixa da empresa, Uhum. Ele né? já saiu. Ele já saiu, Ele não está lá, a empresa não está trabalhando com esse não dinheiro. está mais no caixa da empresa. E, além disso, principalmente as grandes empresas que precisam publicar seus balanços, elas precisam provisionar um valor correspondente a uma estimativa daquela condenação no seu balanço. Então ela sofre dois impactos. Ela sofre um impacto contábil e um impacto financeiro de caixa mesmo. Milton, Hum. você sabe qual é o valor hoje que existe depositado em contas judiciais na Justiça do Trabalho em função desse depósito Não tenho a recursal? menor ideia. 71 bilhões de reais. Hoje, 71 bilhões de reais, dos quais 36 bilhões estão na Caixa Econômica e 34 bilhões no Banco do Brasil. 71 bilhões de reais saíram dos caixas da empresa, estão em contas judiciais e, detalhe, não há garantia de que essas empresas, de que esse dinheiro, vamos dizer, irá definitivamente para o bolso do trabalhador. Esse dinheiro pode voltar para o caixa da empresa se ela ganha a causa. Então isso está só parado lá no E esse é um judiciário. capital que sequer tem algum juros, alguma vantagem?
Tá lá parado. Tá lá parado. Para a empresa não vai nada. Não Na vai verdade, nada. vai para o judiciário, né? Um pedaço desse dinheiro e outro pedaço para o banco que guarda, né? Para Que a guarda. Caixa Econômica Que e o no Banco do fundo Brasil que agradecem, sim, né? claro, tem lá a sua garantia, né, a Caixa está lá com esse dinheiro, porque ela pode trabalhar da maneira que ela quiser. Exatamente. Agora, para o empregador, esse dinheiro está Tá parado. parado, tá Tá, parado. com isso E você quer me mostrar o quê? não, então, esse é o primeiro dado, né? Ou seja, e aí eu já estou te mostrando o seguinte: esse é um dinheiro que, se a empresa fizesse um acordo, ela poderia estar usando esse dinheiro e pegando de volta esse dinheiro. Então, ou seja, esses 71 bilhões, eles poderiam ser utilizados para os acordos. Eu mostrei lá atrás que apenas 38% Máximo daquilo 38%. que as empresas gastam vem de acordo. Aham. Agora, tem um dado que eu acho, no cenário atual, Milton, inclusive mais impactante, muitos empresários também me chamam a atenção, não se dá conta. Além do dinheiro ser provisionado no balanço e além do dinheiro ficar lá na conta judicial do depósito recursal, um detalhe importante é o seguinte, é o custo do dinheiro. Quanto custa hoje o dinheiro no mercado para a empresa? Qual é a referência? Taxa Selic, que está em Uhum. torno de 6,5% ao ano. Em quanto é atualizada a dívida trabalhista? A dívida trabalhista, objeto de judicialização, ou seja, o empregado entrou com ação, a cada mês que passa, até a empresa pagar, chegar ao final do processo e pagar, ela vai ser atualizada em 12% ao ano, mais IPCA, que está mais ou menos na casa dos 2%. Ou seja, eu estou falando de uma atualização anual de 14%. Então, enquanto que o custo do dinheiro lá fora para a empresa é de 6,5%, o custo do dinheiro da dívida trabalhista é 14%. O empresário que mantém uma dívida trabalhista tramitando no judiciário, ele está agindo igual aquele sujeito que está devendo no cheque especial ou no cartão de crédito e deixa de tomar um dinheiro mais barato, por exemplo, num consignado, para quitar aquela dívida. Ele está mantendo uma dívida cara, podendo quitar essa dívida cara, inclusive por meio de um acordo racionalmente construído, captando lá fora do mercado um dinheiro a juros mais barato. Então, assim, ou seja, as empresas, elas estão duplamente penalizadas ao perder essa oportunidade de fazer um acordo e resolver de vez o seu conflito. As negociações, elas tendem a ter realmente uma solução ou, geralmente, nas negociações, acaba tendo que se fechar tudo isso depois lá deixar na mão do judiciário? Não, desculpa. Não, é isso, só para entender essa razão, porque tudo bem, você deixou muito claro aqui o seguinte: esse dinheiro está parado, esse empregador está perdendo 2 vezes, pelo menos, nesse processo, e sem nenhuma garantia do resultado lá no fim, até porque esse é um processo que estará em andamento. Se ele fizer a negociação, qual é a garantia ou qual é o percentual de acordos que são fechados em negociações paralelas que saem lá do campo do litígio, que é o campo do judiciário? Então, a grande questão que preocupa o judiciário geralmente é o que nós chamamos tecnicamente de segurança jurídica, né? Do tipo, eu quero fazer um acordo, mas eu não quero mais ter dor de cabeça com isso. Isso é possível tanto com um acordo dentro do judiciário, quanto com um acordo fora do judiciário levado ao judiciário para homologação, o que só foi possível a partir da reforma trabalhista. Então, o fato é o seguinte: a partir do momento que uma empresa fecha um acordo e um juiz homologa aquele acordo e lá consta que nada mais aquela empresa deve àquele empregado, acabou. Não tem mais Uhum. conversa. E um dado importante, Milton, isso também do ponto de vista dos empregados, né, que entram com as ações, assim, se perguntar, mas qual é a vantagem do acordo? Eu digo, uma das vantagens do acordo, além de encurtar o tempo de tramitação do processo, principalmente do ponto de vista do trabalhador, tem um outro aspecto que é eliminar a incerteza. Muita gente não tem consciência, um outro dado importante para o nosso ouvinte, muita gente não tem consciência. Mas na Justiça do Trabalho, as decisões de primeira instância, em regra, têm uma reforma, um índice de reforma de 42%. Isso quer dizer o seguinte: se você ganha uma ação em primeira instância, né, a sentença, você entrou com uma ação, o empregado, e ganhou, há uma chance, estatisticamente falando, de 42% dela ser reformada, dela ser modificada. Na segunda instância. Na segunda instância. Da segunda instância para a terceira instância, que seria o TST, essa chance aumenta para 62%. Ou seja, você ganhar uma causa em primeira ou em segunda instância não dá para comemorar muito. Aliás, eu brinco dizendo que se fosse usar essa lógica dessa discussão da condenação em segunda instância, do cumprimento da pena em segunda instância na Justiça do Trabalho, ia dar problema, porque o índice de reforma é elevado. Mas o que importa aqui para nós? O que importa é que até que o processo chegue ao final, ninguém tá para dizer, dá para comemorar e dizer que tá levando. Ou seja, há estatisticamente falando, uma incerteza que o acordo pode resolver. Então, o acordo
para o empregado tem a vantagem do tempo e tem a vantagem da incerteza, e para a empresa também, além do tempo e da incerteza, tem todos esses aspectos econômicos que eu mencionei aqui. O que a gente pode considerar uma negociação efetiva? Como é que ela pode realmente ocorrer? Olha, o primeiro ponto é que, e aí isso envolve os aspectos técnicos da negociação, né? O primeiro ponto é que essa negociação ela deve trabalhar em cima de um modelo de natureza cooperativa. Obviamente que isso pressupõe um negociador preparado, um negociador qualificado, que tem um domínio de estratégias e técnicas de negociação e que, acima de tudo, estudou bem o objeto da negociação, né? Ou seja, ele fez o seu dever de casa. Não dá para chegar na mesa de negociação sem conhecer a realidade do processo, do caso, né? Não vou nem falar em processo, do caso, saber o que está sendo reivindicado por aquele empregado, quais são os fundamentos que ele está apontando, quais são as probabilidades de que aquilo tenha resultado, quais são o exercício de tentar identificar interesses e posições, ou seja, o que pode estar por trás daquilo. Existem muitos casos, Milton, em que nós temos aquilo que tecnicamente nós chamamos de lead sociológica. O que é a Hum. lead sociológica? A lead ou litígio sociológico. A lead sociológica envolve os chamados aspectos emocionais e psicológicos que estão por trás do conflito. E que muitas vezes nem o próprio advogado do trabalhador, no caso do trabalhador, sabe. E que muitas vezes sequer são amparados por lei. Isso envolve, por exemplo, as expectativas frustradas, uma promoção que o empregado esperava ter, e vamos dizer que juridicamente ele não tinha direito àquela promoção, mas ele tinha a expectativa de ter aquilo. Existe um conceito na psicologia do trabalho chamado contrato psicológico. O que é o contrato psicológico? Esse contrato, ele é um contrato que não é um contrato jurídico, que envolve as expectativas que são criadas de lado a Uhum. lado. Isso existe, inclusive, nas relações conjugais. Quando se casa, existem uma série de expectativas que não foram discutidas, não foram transformadas em cláusulas contratuais. Você entra numa empresa com a expectativa que talvez até seja apresentada no momento da contratação de um crescimento, de uma ascensão. Não ocorre essa ascensão, você fica frustrado. Mas não há nenhuma garantia jurídica de que ela deveria ocorrer, só que gera frustração. E acaba havendo reclamação em função disso. Exatamente. Muitas vezes o que o empregado quer, às vezes não é nem aquelas horas extras que ele reivindica ter. Às vezes o que ele quer, às vezes para ele vale mais Tá. um reconhecimento de que ele foi um empregado merecedor daquela promoção que ele gostaria de ter e não teve. Por exemplo, né, existem inúmeras situações. Então, assim, quando eu digo se preparar para a negociação, por exemplo, nesse processo de identificação de possíveis interesses, né, que estão por trás das posições, é saber identificar, por exemplo, se tem lead sociológica ali. E aí eu poder trabalhar uma solução dentro daqueles níveis de solução do conflito, por exemplo, uma solução baseada em interesse. Então, o primeiro passo é que um negociador preparado procure desenvolver uma negociação de forma cooperativa e fazer o seu dever de casa, entendendo tudo o que está acontecendo. A partir dali, ele vai estruturar, né, uma série de estratégias que ele pode caminhar na hora de apresentar. Ele vai construir uma proposta de acordo, ele precisa construir uma proposta de acordo, colocar na mesa aquela proposta e saber conduzir de forma técnica, inclusive existem várias técnicas de negociação que podem ser usadas ali na dinâmica da negociação. Por exemplo, existe uma técnica, apenas a título de exemplo, nosso ouvinte, existe uma técnica chamada teste de realidade. O que é o teste de realidade? Quando você tem do outro lado da mesa alguém que tem uma avaliação, uma percepção da realidade incompatível com a realidade efetiva, né? O sujeito diz, por exemplo, eu quero, a minha proposta de acordo é receber no mínimo 10 mil, né? Vamos dizer, estamos discutindo Aham. horas extras. E aí, se você pegar o que o empregado está alegando em termos de horário de trabalho, considerando o salário dele, você vai ver que aquilo não chega, por exemplo, a 5 mil reais. Tá. Então, você vai fazer um teste de realidade. O que é o teste de realidade? Você vai provocar aquela pessoa a mudar a sua percepção da realidade. Teste de realidade não pode ser um meio para provar que o outro está errado, até porque ninguém gosta de assumir que está errado. Então, se você vai aplicar um teste de realidade, você precisa saber como aplicar esse teste de realidade, inclusive a forma de se comunicar para provocar essa mudança de percepção e não provar para o outro que você está certo e que ele está Uhum. errado, porque aí dificilmente você vai conseguir esse resultado. Então, o negociador ele precisa estar preparado, ele precisa fazer o seu dever de casa, entendendo o conflito, construindo a sua proposta. Existem formas técnicas de construção de propostas de acordo e vai precisar saber se portar ao longo do diálogo, né, da negociação, de modo a tentar chegar àquela solução de consenso da forma mais eficiente. Rogério, o trabalhador, ele pode, na empresa, chegar para a empresa e propor essa negociação, em vez de ir para a justiça trabalhista? Então,
Isso seria possível, isso não era possível antes da reforma, né. A reforma trouxe esses 2 mecanismos em que isso passaria a ser possível. Tanto durante o curso do contrato de trabalho, ele pode virar e falar: "Olha, eu acredito que tem uma questão aí que ficou mal resolvida para trás, que teve aquela vez que eu, trabalhei além do horário, não recebi minhas horas extras ou tem determinada diferença". E se a empresa quiser uma garantia de que, resolvendo aquilo não terá mais dor de cabeça, teoricamente tem um mecanismo que está previsto lá no artigo 507A da CLT, que é esse termo de quitação anual firmado no sindicato. Isso ao longo do contrato de trabalho. Após o final do contrato de trabalho, ele poderia se valer desse mecanismo da jurisdição voluntária, firmando um acordo fora do judiciário e para que tenha, o efeito que a empresa teoricamente deve pretender, né, ou seja, a segurança jurídica, terá que levar no judiciário para homologar o acordo. Se a empresa tem dentro da empresa já um núcleo de negociadores, essa porta se abre com muito mais facilidade. Sem dúvida, e é o que muitas empresas, felizmente, estão se dando conta e fazendo, né. Muitas empresas agora estão estruturando, áreas voltadas e com pessoas capacitadas e buscando formação dessas pessoas. Esse curso da Fundação Dom Cabral, inclusive, veio exatamente dessa demanda e dessa necessidade. Olha, algumas empresas: "Olha, eu quero formar pessoas para sentar na mesa de negociação adequadamente, que saibam avaliar propostas", enfim. Então, algumas empresas estão partindo para esse caminho, percebendo que é um caminho eficiente, e estruturando essas áreas. Outras estão partindo para uma lógica de terceirização, ou seja, contratam geralmente escritórios de advocacia que oferecem esse serviço. Agora, o fundamental, e eu acho importante, o mundo corporativo abrir espaço para levar essa mensagem, né, que os ouvintes que nos acompanham, que são da área corporativa, passem a refletir sobre isso e avaliem essa possibilidade, porque é um caminho mais eficiente tanto para a empresa, né, é um investimento que vale a pena tanto para a empresa, quanto para os trabalhadores e, acima de tudo, para a sociedade. Afinal de contas, quem mantém um sistema de justiça, que é quem tem que assumir essa carga de ações, é a sociedade, é o contribuinte. Então, não há dúvida que se trata de uma solução que, dentro daquilo da teoria da negociação, nós chamamos de ganha-ganha, em que Uhum. todos os lados podem ganhar. Rogério Neiva, muito obrigado pela sua gentileza aí de trazer parte desse seu conhecimento, parte dessa informação que vem sendo desenvolvida ao longo da sua carreira para o nosso público. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton, espero ter contribuído aí com a grande relevância do mundo corporativo. Não, com certeza contribuiu. Rogério Neiva Pinheiro, que é juiz do trabalho, pesquisador em comportamento de escolhas em negociações de conflitos, autor também desse livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo. A você que participa do programa, fica o nosso convite. Traga também o seu conhecimento. Leve o seu conhecimento a outras pessoas. Se você quiser, você pode publicar parte desse conhecimento no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. É só ir até lá, se inscrever e você participa publicando os seus artigos, os textos que você tiver, sugerindo temas. É uma bela participação, porque daí a gente faz com que esse conhecimento circule entre as pessoas, que é o nosso grande objetivo. Muito obrigado também por você que participou e assistiu a este Mundo Corporativo.